Notícias do momento, edição nacional, esse dia 11 de agosto, segunda-feira, começando a segunda-feira com muita força, com muita luz. Obrigado você pela sua participação. Já vai deixando o seu like, amigo, o seu joinha. Estamos juntos aí para você saber tudo que precisa saber para não passar vergonha. Tá aqui o nosso Notícias Internacional, Nacional, esse aqui é a edição nacional, né, que está com vocês aí agora. Também nosso Música Oração, todos os dias comece bem o seu dia. E o Transição Planetária amanhã. Também entre no nosso Telegram oficial e no Disperso da Era de Aquário. Hoje temos a nossa live por assinatura às 20 horas. Participe, o link está aqui na descrição desse vídeo aí também. A gente deixou a notícia internacional, deixamos algumas coisas para trás que eu vou colocar aqui, que acabou não conseguindo fazer. Não conseguia fazer a tempo, né? Então eu vou falar alguns assuntos que ficaram para trás. Ó, o Loirão esconde retratos de Obama e Bush no armário da Casa Branca. Tiraram os quadros que estavam deles, né? Porque eram pessoas do mal, aí já estão sendo retirados aí também. Loirão também invoca oficialmente um novo acto, que é o envio de tropas da Guarda Nacional e a federalização da polícia para libertar a capital americana e também as demais cidades, como Nova York e grandes capitais americanas ali. Então, esse tem até o nome de Home Rule Act, né? O ato, ou seja, a lei de ordem da casa, em outras palavras, né? Então, eles estão colocando ordem na casa. A Índia diz que 55% de suas exportações para os Estados Unidos estão sujeitos às tarifas do loirão. O Robert Kennedy Jr. diz que não vamos entrar em forma em fazer uma América saudável, né? Vamos entrar em forma em fazer uma América saudável novamente, diz ele, né? Também ele sabe que é muito importante fazer a América saudável novamente, em termos de saúde, em termos de limpeza química. A presidente mexicana Cláudia Sheinbaum se posicionou totalmente contra o loirão usar os militares contra os cartéis terroristas. Por que ela se oporia a isso, né? Por que ela se oporia a isso? Na verdade, ela está cooperando com esses cartéis aí e sabe que isso aí é o fim dela também, é o fim desse país. Então, vamos aqui a uma taxa das cidades americanas e também cidades de outros países, né? A taxa de pessoas que são abatidas por a taxa de 1.000 pessoas, né? Washington DC está na taxa mais alta, que é 27,5 pessoas cada 100, cada 1.000. Bogotá, Cidade do México, 10. Lima, 7. Paris, 1. Havana, 1,5. London, 1. E Madrid, 0,96. Ou seja, ela está com uma taxa maior de maiores cidades do mundo. Ou seja, é necessário sim uma intervenção federal em Washington DC, pois o índice de pessoas que partem ali é muito grande, né? Então, por isso que ele está fazendo. Então, a limpeza começou e também a detenção do tio Phil por delitos da GOE-RRA biológica, né? Eles estão levando muita gente para o xadrez. Então eles falam, eles nos enganaram, eles não nos mentiram, eles sabiam que era maldoso e fizeram. Então eles estão fazendo agora as autópsias das pessoas que partiram por causa de canetas e coisa parecida, né? E as autópsias estão provando isso. Então eles estão encobrindo, isso é um delito grave, gravíssimo. Portanto, a detenção do tio Phil será em breve também por causa das canetas que ele sugeriu, ele impôs obrigação. E todos que fizeram, que promoveram essa situação também vão em cana nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, quando chegar o momento, né? Bom, aqui mais ou menos, investigada sobre desvio de recursos da COP30, a construtora JE mantém ativo o contrato de 123 milhões para o evento, né, ali no Belém do Pará, COP30, né, então estão querendo fazer. Aqui também, somente quem acompanhou e conhece entende o que está acontecendo. Nós que éramos taxados de loucos e de teóricos de qualquer coisa, né, tínhamos certeza que cedo ou tarde este momento chegaria. Então a paciência é uma virtude somente dos vencedores, né? Veja só que nós vencemos. E mais as detenções estão chegando no mundo inteiro. Segue o plano. Últimas notícias aí, algumas pessoas que
foram enquadradas em delitos graves, vão pegar até 30 anos de xadrez se condenados, de acordo com o que está na notícia ali, né? Então, tudo acontecendo, né? Então, Putin também concordou em acabar com o conflito da UCR em troca do controle do leste da UCR. Segue o baile, né? Há décadas que isso aconteceu, está chegando ao fim, né? Que na verdade os sionistas estavam comandando os Estados Unidos, que comandava daí os demais conflitos bélicos no mundo, né? A UCR, os conflitos dos outros países, da França, tudo comandado por essas mãos invisíveis que agora, isso aconteceu há milhares, décadas atrás, né? E agora tudo isso está chegando ao fim. Então, quem é que é o cabeça da pirâmide? É essa bandeira que está no topo ali. Não é nem os Estados Unidos, que os Estados Unidos também é um laranja do DS. Essa bandeira azul e branco ali, leia-se DS, Deep State, né? E agora eles estão caindo também. Milei assinou um decreto que proibiu a Casa da Moeda de imprimir mais dinheiro para financiar gastos públicos na Argentina. A Argentina não reconhecerá mais diplomas médicos do Equador após descobrir na maracutaia nos exames. Então, um certificado que não será mais aceito em outros países. Aqui também, XRP oficialmente listado como commodity. XRP é uma fonte de energia, mais uma profecia está sendo cumprida. A XRP é uma grande moeda que vai ajudar muito o progresso do mundo. A Itália diz que o governo israelense perdeu a humanidade em Gaza. Rússia intercepta carregamento de Adre, de Isra, contendo suco de tomate de 10 mil pequenos. De acordo com a inteligência da RU, a embarcação israelense transportava o maior carregamento de Adre já registrado, interceptado por forças da RU na Síria. Destino, Hollywood, Estados Unidos, né? A carga foi rotulada como ajuda humanitária médica, mas o que os russos encontraram não tinha nada de humanitário. Recipientes criogenéricos selados a frio e frascos marcados com códigos vinculados a hospitais de locais secretos em zona de GOERRA. Um absurdo. Quem noticiou isso foi o Baron Loirão, filho do Loirão, né? Veja só que coisa de louco isso. Então, o suco de 10 mil pequenos supostamente extraídas do caos da UCR, da Síria e de Gaza. Veja só que absurdo isso, né? Então, a Marinha Russa interceptou esse navio mercante que tinha tudo isso e eles tomaram isso, né? É absurdo o que está acontecendo, absurdo, absurdo. Bom, então aqui, ó, Benjamin Netanyahu afirma que estão perdendo a GORA de propaganda, insistindo que a maioria dos que eu leio são, na verdade, bots. Aqui também mais essa, partiu o candidato Miguel Uribe, o pré-candidato à presidência da Colômbia, que foi alvejado em julho durante o comício em Bogotá. Partiu, né? A Austrália vai reconhecer oficialmente a Palestina como um Estado independente e também algumas bandeiras foram pintadas numa comunidade em Los Angeles, que também a gente está vendo que há um grande movimento assim antissemitista nos Estados Unidos. A Embaixada de Israel na Grã-Bretanha publicou uma documentação de grande comício realizado em Londres em apoio à libertação de reféns. Aqui, 2 navios de conflito da Xi colidiram quando tentavam abalroar um navio das Filipinas, mas felizmente ninguém se machucou. E aqui tem mais notícias também sobre Colômbia e Peru à beira de conflito por uma ilha estratégica amazônica. Parece que estão disputando também territórios aí. Então, vemos aqui violência entre imigrantes na praia de Cascais, em Portugal, né? Então, não podemos aceitar que Portugal se transforme numa favela europeia. Temos que agir já. Estão atacando, né? E aqui muita coisa arquitetada nos porões de Hollywood, inclusive a maior conquista da humanidade. Quem são os donos de Hollywood? Então, a farsa da descida na Lua por Neil Armstrong, né? Tudo filmado ali em Hollywood, um absurdo isso aí, né? Um absurdo. Então, o mapa da traição, aqui vemos tudo que o DS estava planejando para manter os Estados Unidos reféns do sistema, né? Agora tudo sendo desmascarado, tudo sendo tirado, né?
Então tudo está vindo à tona, tudo está caindo como nunca esteve antes. Vamos agora para notícias nacionais nesse momento. Vamos lá, então. E agora vamos às notícias nacional. Atenção, atenção. Notícias nacionais aqui, né? Parece que estão querendo tirar mesmo o dólar em negócios com a Xi. É uma estratégia cambial de usar o chamado renminbi, que é o yuan digital, que tem proporcionado ganhos financeiros às empresas. Então parece que o dólar vai deixar de ser utilizado nesse bloco asiático ali do BRICS, tá? Então aqui fala alguns assuntos também sobre o enfraquecimento do dólar por meio do BRICS e que está a necessidade do Brasil também de se fortalecer ali, né? E falo que o nosso governo está enfraquecendo justamente por causa desse apoio ao famoso juiz Ali, que está fazendo um grande conflito com os Estados Unidos. Então causou uma tempestade perfeita. Urgente, também Estados Unidos planeja novas sanções, diz o Eduardo Capitão ao jornal britânico. Virão novas sanções fortes aí para os próximos dias para esse pessoal aí. Então veja que a coisa não está concluída, ainda vai ter muita coisa acontecendo, né? PF abre novo inquérito contra o capitão. Polícia inaugurou nesta segunda-feira um novo inquérito suspeito de ter divulgado informações falsas e cometido delitos contra a honra. Opa, né? Contra a honra do Felipe Santa Cruz, veja só, né? Então, advogados estudam processar Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, por ele ter acusado o presidente de coisas levianas. Então, a coisa está muito fedendo ainda nos bastidores aí. E diz o general Pazuello, sem o capitão não há democracia. Loirão diz que milhões de brasileiros já sabem, sem capitão livre, o Brasil perde sua voz e sua força. E o conselheiro do Trump disse, não vou desistir até que o capitão seja livre. Sem Bolsonaro não há democracia no Brasil. Sanção de Loirão extrapola Mora e coloca ST sob pressão inédita. Agora as sanções começam a entrar nos demais togados do ST, né? A coisa está ficando muito feia mesmo para eles. O número 2 da diplomacia dos Estados Unidos diz que Mora usurpou o poder e destruiu relação entre países. Então, os Estados Unidos acusa o ministro de destruir a relação com o Brasil. Ministros do ST estão apavorados com a lei Magnitsky, diz político com acesso direto, pois perderão todos os seus bens, né? Avião russo, uma aeronave também muito forte, sancionada pelo governo dos Estados Unidos, pousou na manhã do domingo no aeroporto de Brasília, após um longo voo com várias escalas partindo de Moscou. Trata-se de um cargueiro russo utilizado para fins civis quanto militares. Então, é a espinha dorsal da logística militar de Moscou. O avião é operado pela companhia russa cargueira, né? E a companhia foi sancionada em 23 pelo governo americano após utilizar suas aeronaves para transportar cargas para a Venezuela, né? Então agora não se sabe o que esse avião fez em Brasília, o que ele deixou ali, né? Glenn Greenwald conta como sancionado, sem base legal, sequestrou dinheiro de uma empresa para pagar a multa imposta a outra. Que o Brasil é basicamente, né, um governo governado por juízes tirânicos. Green conta para os Estados Unidos que o Mora, sem base legal, sequestrou dinheiro de uma empresa para pagar uma multa de outra. Olha só que loucura isso, né? Aqui são denúncias mais pesadas em cima do judiciário, inclusive envolvendo pessoas dentro do sistema. O Tagliaferro, que é o assessor do Ali, está entregando tudo com novas revelações que serão apresentadas por uma grande emissora nacional. A equipe do Loirão subiu o tom dos ataques e ataca novamente o ministro Ali, decidindo sobre os recursos da defesa do capitão em prisão domiciliar. Vocês vão chorar muito quando chegarem as sanções, diz os americanos, né? E o ministro Barro, apavorado com a lei Magnitsky, quer deixar o cargo. Perdeu o passaporte, tem negócios norte-americanos, está abatidíssimo porque perdeu os seus negócios com os Estados Unidos. Então, o Barro avalia deixar o ST e ele já mapeia candidatos, né?
A Lei Magnitsky permite sanções dos Estados Unidos contra entidades envolvidas em violações dos direitos humanos. Se for aplicada a lei na Globo por suposta aliança com o regime abusivo, causaria congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição de vistos para executivos, restrições em transações com americanos e graves danos a reputações e finanças da empresa. Então, a Globo está fechando seus escritórios nos Estados Unidos, parece que ela também já está sendo sancionada, né? A Embaixada dos Estados Unidos acusa Mora de usurpar o poder e ameaça o legislativo e executivo. Também parece que o GOLPE, o GORPS, foi do Partido das Trevas e do ST com o apoio do governo do tio Bidê, diz o deputado Marcel Van Hatten. Ele comprova aos fatos financiados pelo governo Bidê, através da USAID, que botou dinheiro de monte aqui. Então a verdade está vindo à tona. E não vamos parar enquanto não houver impedimento do Mora, anistias dos detentos e CPI do abuso de autoridade. A interferência da USAID no Brasil é de fato muito forte, então Mike Pence está desmascarando todo o esquema preparado para tirarem o capitão da presidência nas próximas eleições. Então a USAID conseguiu com muito dinheiro fazer com que o presidente capitão ele ficasse fora, né? Mas enfim, o Mike Pence ele está botando no ventilador todas as sujeiras e não tem mais como manter isso, né? O Mike Pence revela também nos organismos americanos que o governo do tio Bidê financiou a censura no Brasil com milhões de dólares. Então, até mesmo o Barro confessou a parceria da USAID e o Barro exposta. Ele está confessando que ele trabalhava em parceria com a USAID para receber dinheiro, né? E Brasília, de fato, está muito quente, pegando fogo. Estamos na reta final para a libertação do Brasil rumo à vitória. Então, os Estados Unidos já tem os alvos definidos de quem eles vão atacar, tem os dias contados. Os ministros e outros mais que estão, né? Quem fala aqui é a doutora Ludmila Lins Grillo, uma juíza que está nos Estados Unidos se defendendo e sabe que eles vão conseguir sancionar mais pessoas do ST e outros mais ali, tá? Loirão chama Eduardo Capitão para a reunião. Então, eles estão fazendo investigações muito fortes com os parlamentares brasileiros, querendo sancionar agora todos que cometeram delitos. Então, os Estados Unidos preparam a Lei Magnitsky contra a esposa de Mora, né? A esposa dele vai dançar também. Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil, diz o título do artigo, né? E acusando a Suprema Corte Brasileira de ele sim estar armando esse GOLPE contra o nosso Estado Democrático de Direito, né? Mas diz o Jason Miller, o secretário americano, não vou parar, não vou desistir até que o capitão esteja livre, tá? Então é mais importante o impedimento de Mora do que libertar o capitão, diz David Wolf. Centrão acelera a pauta própria após a detenção do capitão e preocupa governo L. Também, resumindo, né, o L está em lá maus lençóis. Loirão cerca L e prepara intervenção militar no Brasil e na VZ. E chamou o Brasil de L de uma grande rota de tráfico de pó, né? Parece que agora eles estão fritos mesmo, porque os Estados Unidos vai entrar com certeza aí, né? Então, estão preparando essa intervenção americana e o Loirão ordena que o Pentágono use força militar contra cartéis, diz New York Times. Então os quartéis serão direcionados, né? Serão limpados, serão sancionados através dessas forças americanas, né? Então tem mais coisa também acontecendo aí. Norte e Nordeste são as regiões mais afetadas pelo tarifaço, diz FGV. Norte e Nordeste, o tarifaço está sendo complicando muito as regiões Norte e Nordeste, que tem muita exportação, muita importação. Bom, aqui diz a denúncia grave. Agora vem à tona que a Grobes aumentou os números do COV para criar pânico, desgastar o governo do capitão e impor uma narrativa política. Isso não é jornalista, isso é delito contra a verdade. O povo brasileiro merece saber a verdade. Compartilhe e deixe seu comentário. Então a Globo aumentou os números do COV para prejudicar o capitão. Veja só. Foi tudo armado pela própria emissora, né?
Então, Jair Capitão, o homem que acordou o povo brasileiro sozinho. E, pois é. Então, diz assim: agora Flávio chega ao condômino em Brasília para passar o Dia dos Pais com o capitão, né? Flávio Capitão chega ao condomínio em Brasília para passar o Dia dos Pais ali, né? Ana Paula Henkel, jornalista, diz que a Lei Magnitsky foi aplicada à Ali por causa de Rodrigo Constantino. Ah, sim, é verdade, né? Você vai entrar para a história como um dos que derrubaram a tirania no Brasil, né? Nada a ver, né? Silvio Navar diz: a anistia passa fácil, basta o reizinho da Câmara, o Hugo Mota, pautar. Ou ele pegar um avião, né, que o outro substituto vai pautar. Então, logo, logo nós teremos essas pautas aí das libertações, das anistias e tal, né? Mas diz assim: o deputado Gustavo Gayer diz que os ministros estão com medo da Lei Magnitsky. A pergunta é quando ele vai cair e não se ele vai cair, né? Quando que ele vai cair? Vão cair todos, tá? Rodrigo Constantino diz que impedimento de Ali está começando a se tornar possível, né? E a lembrança do consórcio nordestino, né, 47,8 milhões destinados à compra de respiradores, e esse dinheiro simplesmente foi utilizado para comprar carros de luxo, cartão de crédito e benesses para os investigados, né? Então agora tudo está indo no seu lugar. Urgente, Fux pode pedir vista no julgamento do capitão, que empurraria o resultado para março do ano que vem, né? Então, mais essa. A defesa de Daniel Silveira cobra análise urgente de Ali sobre a concessão de xadrez domiciliar, porque ele está muito mal e requer riscos de saúde, ele está muito alegando problemas humanitários lá, e ele quer e o outro não permite, né? Estadão critica o autoritarismo do bem do ST e chama bolsonaristas de golpistas, mas fechar os olhos para os abusos, isso não, né? Então o Estadão ainda fazendo suas pautas aí, canhotas, para tentar intimidar a população. A defesa do capitão tem até quarta-feira para apresentar alegações finais na ação do suposto golpe no ST. A Hugo Mota decide indicar afastamento de 5 deputados por até 6 meses por causa de motim. Fux pode pedir vista e adiar julgamento do capitão para março de 26. Essa semana será pautado o fim do foro privilegiado e anistia dos detentos do 8 de 1, segundo deputados da oposição. Deputado Nicolas Ferreira lidera a pesquisa para governo de Minas em 26. Aqui diz: comportamento diante do Brasil diz muito sobre quem é cada pessoa, né? É simplesmente as pessoas estão se expondo o seu caráter, de fato, se eles eram do bem ou do mal, né? Então, aqui diz assim: Eduardo Capitão fala, em 82 o Brasil tinha um presidente e relações muito sérias nos Estados Unidos, tempos como o Nadir Figueiredo, né? O presidente Figueiredo, e esses tempos retornarão. O Washington também com Nixon e Figueiredo, né? Esses tempos da boa convivência com os Estados Unidos retornará, né? ST encerra processo de Caixa 2 contra Alckmin e caso que envolve a empreiteira Odebrecht. Então, aqui diz assim: senadora Damares divulga que seu partido vai apresentar o projeto da Lei Felca de combate à erotização infantil na internet, que prevê punição rigorosa. Hugo Mota decide que, após vídeo de Felca pautar projetos que tramitam na Câmara sobre pequenas em redes sociais, tudo isso vai ser agilizado. Lembrando que eu fui um dos primeiros que levantou esse assunto em 2019, né? E agora está sendo trazido à tona. Felizmente, esse assunto está vindo em pauta e muitos pequenos serão salvos, né, dessa erotização infantil. Então, a punição é vista como correção de rota, né? Há anos falamos e alertamos a mesma coisa, é tudo sobre os pequenos, isso é apenas a ponta do iceberg. Tá? Hugo Mota decide, após vídeo de Felta, pautar projetos que tramitam na Câmara sobre os pequenos em redes sociais, né? Hugo Mota anuncia que irá pautar esse projeto de erotização dos pequenos na internet. Tá? Muito bom. Aqui mais essa. Líder do PCC é um dos criminosos mais procurados do Brasil, parte em confronto com a Rota.
Hackearam o site de Defensoria Pública do Rio de Janeiro e no lugar do conteúdo deixaram fora L e fora Mora. Olha só, né? Idosa de 73 anos condenada por morte dorme no chão após cirurgia do fêmur e braço quebrado. Que horror, né? Que horror. E aqui também vemos que esse produto está sendo imantado. Colocaram um imã junto desse café e ele mostrou substâncias metálicas ali. É só pegar um ímã e colocou no café e a substância metálica foi atraída. Veja só, então quem está com isso, né, tem que ter muito cuidado porque parece que o graf está sendo colocado em várias outras substâncias aí, tá? PGR recusa a ação de Érica Hilco contra a feminista que a chamou de homem. Médico afirma que as chances de recuperação do Fausto Silva são mínimas. Então parece que agora ele vai partir mesmo, né? Infelizmente, lamentamos pela sua partida. Governo L bate recorde de gasta mais de 50 milhões com aluguéis de carros nos 6 primeiros meses do ano. Gastos de L com viagens já superam 800 milhões de reais, né? Urgente, José Dumont, detido por porn, voltará ao ar na Globo. Justiça absolve piloto detido com 400 quilos de cocaína dentro do seu avião. A prova obtida foi ilegal, não é prova ilegal, então foi solto, né? E, caminhoneiros dirigem com baús abertos para fugir do roubo de cargas no Rio de Janeiro. Veja só onde é que estamos, né? Aqui, ó, herói. Homem exibe na Globo o presente que comprou para o Hélio, né? É um par de algemas aí. Pessoal, alguém que já leu a Constituição inteira pode me dizer se o ST acaba com o Brasil no final e foge com a OAB? A justiça é cega, mas a justiça nós podemos ver, né? Tem mais coisa aqui também. Eles não são loucos, eles são treinados para acreditar, não para saber. A crença pode ser manipulada. Só o conhecimento é perigoso. Por isso que a gente está vendo essa situação aí no mundo, né? Que o conhecimento, de fato, liberta. Bom, gente, é muita coisa. Eu vou concluindo aqui, que já ficou longo demais, né? Quero deixar o meu super abraço. Aí vai dando seu joinha, o seu like. Aí estamos juntos. Um abraço, luz venceu. As coisas tomarão seu rumo no momento certo. Acredite que tudo vai dando certo aí, tá? Beijo a todos aí. Compartilhe. Excelente dia. Tchau.